Então vamos seguindo no nosso estudo sobre a confissão de fé da nossa igreja, o estudo que nós estamos aqui intitulando de o que nós cremos, né? E nós paramos na última semana aqui no ponto 9 da nossa confissão, né? A pessoa, o tema é a pessoa de Deus, e aqui no ponto 9 nós começamos a tratar sobre a segunda pessoa da Trindade. Vamos falar agora sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, e vamos falar um pouquinho sobre ele, quem ele é e a sua obra. É muito importante, isso está bem claro para qualquer igreja que se diga cristã. Eu diria que é até impressionante o quanto muitos, até mesmo evangélicos, não sabem explicar sobre Jesus Cristo, quem ele é, por que Jesus veio em forma humana. Muitas pessoas não sabem o porquê disso. Muitas pessoas que se dizem cristãs e evangélicas não sabem nem o porquê que Jesus teve que morrer na cruz. Não sabem explicar o porquê. Acham apenas que Jesus foi um mártir ou algo assim. Então é importante nós entendermos de maneira correta, porque isso lida diretamente com a nossa salvação. Se nós não entendermos este ponto, nós vamos falhar em algo que é crucial. Tá? Então nós precisamos ir com calma aqui. Eu creio que não há nada de muito novo para ninguém, porém é importante que essas verdades sejam marteladas. Por quê? Porque a gente esquece tudo muito facilmente. Então, constantemente a gente tem que estar nos relembrando de verdades que são fundamentais. Nós não vamos ver nada de novo daquilo que já foi trabalhado nas quarta-feiras aqui nas doutrinas fundamentais. Basicamente é a mesma coisa, só que nós estamos analisando o documento que rege a nossa igreja, que é a nossa confissão de fé. Então, lá na nossa confissão de fé, no ponto 9 do capítulo 3, sobre a pessoa de Deus, ele diz assim: cremos que no plano eterno, Deus planejou ser reconhecido em figura humana através do Deus Filho, nascido de Maria, esposa de José, pela concepção sobrenatural do Santo Espírito, para que, como verdadeiro homem, provasse a morte e sobre ela triunfasse pela ressurreição física, visível e premeditada pelas profecias. Como homem, foi conhecido como Jesus Cristo, dando completo cumprimento às santas exigências do tribunal divino quanto ao cumprimento da lei no juízo sobre o pecado, a qual só Deus poderia satisfazer, e por isso Deus Filho veio. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, vivendo a interceder por eles, mas estabeleceu um dia em que voltará, visivelmente com poder e glória, para julgar os homens rebeldes e consumar a obra da redenção em todos os sentidos da criação. É um ponto bem longo e resume basicamente a doutrina da cristologia, tá? Então nós vamos aqui ir por partes e aí então vamos abrir as nossas Bíblias para analisar também o texto bíblico. Então a primeira parte aqui diz que nós cremos que no plano eterno Deus planejou ser reconhecido em figura humana através do Deus Filho, nascido de Maria, esposa de José, pela concepção sobrenatural do Santo Espírito, para que, como verdadeiro homem, provasse a morte sobre ela, triunfasse pela ressurreição física, visível e premeditada pelas Escrituras. Então nós cremos que Deus já tinha na eternidade passada este plano onde a segunda pessoa da Trindade seria o Redentor. Deus viria em figura humana, como ser humano, perfeito homem, viria. Essa pessoa seria o Deus Filho. Ele nasceria de uma mulher chamada Maria, eleita por Deus para ser essa mãe de Jesus. Ela era esposa de José e o nascimento de Jesus não foi um nascimento qualquer, não foi um nascimento comum, ele foi um nascimento sobrenatural no sentido da sua concepção. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, portanto ele não é filho biológico de José, ele houve um nascimento sobrenatural, e aí então, como verdadeiro homem, ele pudesse passar pela morte, provar a morte, ou seja, ele morreu, o Deus homem morreu na cruz do Calvário, mas ele triunfou por meio da ressurreição, que é física, ou seja, Jesus ressuscitou em um corpo físico, ele não apareceu como um fantasma diante das testemunhas, diante dos apóstolos, mas em corpo, porém um corpo
glorificado. Isso foi visível, pessoas viram, testemunhas presenciaram esse ocorrido e escreveram, relataram aquilo que eles viram com seus próprios olhos, aquilo que eles tocaram, né? Eles passaram algum tempo com Jesus ressurreto antes dele ser assunto, e tudo isso não pegou de surpresa aqueles que analisavam as Escrituras, porque tudo isso havia sido profetizado anteriormente. Certo? Então vamos para alguns textos que vão nos falar sobre essa parte aqui do nosso ponto 9. Primeiro, abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Vou estar usando aqui a NVT, tá, irmãos? Então pode ser um pouquinho diferente, se você tem outra, um pouquinho mais moderno, digamos assim, atual a linguagem, mas nada que você não consiga acompanhar também. Filipenses, capítulo 2, versos 6 e 7. O texto diz: embora sendo Deus, de quem está sendo falado isso aqui? Jesus, né? O verso anterior ali fala sobre Cristo Jesus. Então, Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Então nós temos aqui o milagre da encarnação de Deus. Deus encarnou. Deus se fez carne, se fez um ser humano. Paulo aqui trata isso como sendo a humilhação de Cristo. O se fazer criatura, o se fazer homem, foi uma humilhação para o Deus da glória. Deus, criador de tudo, soberano, majestade nas alturas, ele se fez um de nós. Nasceu como um bebezinho, indefeso, que precisou dos cuidados dos seus pais para as mínimas coisas. Então esse é o estado de humilhação. Então, neste plano eterno de Deus, a encarnação do Verbo estava presente. Deus se fez carne. O texto é muito claro, nós estamos falando aqui da divindade se fazendo ser humano. Isso tem que ficar muito claro. A gente não pode ter nenhuma dúvida sobre isso. Tá? Jesus, a segunda pessoa da triunidade divina, habitou entre nós em forma humana. Mais sobre isso. Mateus, capítulo 1. Versos 18 a 25. Diz ali o texto. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. Olha o que tem no ponto da confissão, está claro no texto. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Olha só, né? Maria aparece grávida, eles estavam noivos. E noivado no judaísmo, nesse momento, era como um casamento. A única forma de José se romper esse noivado com Maria era por meio de carta de divórcio. E isso traria grande vergonha, principalmente porque ela estava grávida. Mas o que na cabeça de José passou? Não sou eu o pai. Alguém é o pai da criança. Eu não quero expor ela. José é um homem temente a Deus ali. Um homem justo. Eu não quero expor ela a isso. Aos constrangimentos de um divórcio e aquilo que pode acarretar ela. Então, eu vou abandonar em segredo. Eu vou sumir, sem que ela saiba disso. E aí o que acontece? Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse:
José, filho de Davi. Uma informação importante, José era da linhagem da tribo de Judá. Isso é importante porque o Messias, ele vem da tribo de Judá, vem da linhagem de Davi. Não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Mais uma vez o texto nos informa. Houve uma concepção sobrenatural. Tá? Ela terá um filho e você dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha o propósito da vinda do Deus Filho. Salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Opa, foi profetizado. Isso aconteceu para se cumprir as profecias. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Tá? Bem claro, tudo que está no ponto, base bíblica. Ainda mais um texto, 1 Coríntios 15, versos 3 a 8. Paulo escreve ali: eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido, já tenham morrido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último apareceu também a mim, como se tivesse nascido fora do tempo. Então olha só o que o texto nos informa, que Paulo diz, olha, Cristo ele morreu pelos nossos pecados, isso estava profetizado. Não se surpreendam. Por quê? Porque qual que era a visão da maioria das pessoas naquele período, especialmente o povo judeu? Como que nós podemos crer em um Messias que foi morto? O Messias tem que ser um rei que vem para consumar o reino. E aí ele informa, olha, isso aconteceu com um propósito, porque as Escrituras apontavam para isso. Ele foi sepultado, ressuscitou, como afirmam as Escrituras. Já havia profecia sobre isso. Aquilo foi confirmado. Lembram lá dos irmãos, os bereanos, né? O texto de Atos diz que foram os que mais se converteram, os que mais abraçaram a mensagem apostólica, porque em tudo eles examinavam as Escrituras. Ou ainda o texto de Lucas, onde Jesus aparece aos 2 discípulos indo ao caminho de Emaús, onde Jesus explica desde Abraão até todo o Antigo Testamento, onde os textos apontavam para ele. Ou seja, Cristo veio para cumprir as profecias a respeito da sua vinda. E aí ele ainda diz que Jesus apareceu ressurreto para muitas testemunhas. Muitas pessoas viram isso. E que essas pessoas testemunharam sobre isso. De uma só vez, Cristo apareceu para mais de 500 pessoas juntas. Então, todos os apóstolos ali viram também. E muitos escreveram aquilo que eles viram, como um testemunho fiel de tudo aquilo que havia acontecido. Então nós temos base suficiente para crer, especialmente quando a gente olha o caráter desses homens que escreveram. O fim das suas vidas, o que eles enfrentaram para defender esse evangelho.
Eles lucraram algo com isso? Será que se Cristo não tivesse ressuscitado, a gente teria ouvido falar dos apóstolos em algum momento da nossa história? Provavelmente não. Eles teriam sumido. Porque ninguém vai até o fim, abraça uma mentira ao ponto de morrer por ela, ser decapitado, ser crucificado. Esses homens foram até o fim por uma verdade, coisas que eles viram, que eles testemunharam, que eles presenciaram, e foi relatado. Depois, a nossa confissão diz: como homem, foi reconhecido como Jesus Cristo, dando completo cumprimento às santas exigências do tribunal divino quanto ao cumprimento da lei, do juízo sobre o pecado, a qual só Deus poderia satisfazer, e por isso Deus Filho veio. Lembra que eu falei que muitos cristãos não sabem o motivo pelo qual Jesus veio, o motivo pelo qual ele morreu. Por que Jesus tinha que ser o Deus homem? Por que não haveria outra forma de Deus simplesmente perdoar? Por que será que Deus simplesmente não diz assim, olha, todas as pessoas da humanidade estão perdoadas? E simplesmente passa uma borracha no pecado do homem. Porque se ele fizesse isso, ele deixaria de ser Deus. Ele deixaria de ser justo. Um Deus santo, perfeito, bom e justo, ele não pode simplesmente apagar o pecado da humanidade. Aquilo precisa ser punido por causa da sua justiça. Então o amor de Deus não pode sobressair aos outros atributos. Eles são iguais. Deus é 100% amoroso, é 100% justo. O amor não cobre a sua justiça. Então ele tem que conciliar, ele tem que resolver esse dilema. Deus, por ser amoroso, ele quer salvar o homem. E aí, então, ele providencia uma maneira. E é o que nós vamos ver agora no texto. Romanos, você está em 1 Coríntios, você só voltar um livro. Romanos 8. Diz ali o texto. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Quem está em Cristo está perdoado. Você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está livre da condenação. É isso que o texto diz. Já não há mais nada a ser pago. Tudo foi pago se você crê em Cristo. Você não precisa fazer mais nada. Não há condenação. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Ninguém consegue ser salvo pela lei. Ninguém, nenhum ser humano consegue encontrar justiça na lei. O que a lei faz a nós? Ela expõe a nossa incapacidade. Nós vamos para a lei e nós vemos, eu não consigo. Pela lei não dá, é impossível. Lembra, eu falei sobre isso quando Deus entrega a sua lei lá no Monte Sinai e Moisés desce com a lei. Se os judeus fossem realmente sinceros, eles olhariam para a primeira linha, onde diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e eles veriam, já não dá. Nós nunca amamos a Deus dessa forma. Se for pela lei, é impossível. O que vem agora? Qual vai ser o outro caminho? Porque a lei não dá. Então a lei, ela expõe para nós assim, vocês são incapazes. Vocês não conseguem. O padrão, a exigência de Deus, ela é extremamente elevada. O padrão de Deus é muito elevado para nós. Nós não conseguimos alcançar a perfeição da santidade do nosso Criador. Então a lei, ela é incapaz. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. Deus providenciou o caminho.
Ele fez aquilo que a lei não conseguia. E como que ele fez? Ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Deus fez de que forma? Ao enviar o Filho. Por que é importante na semelhança da humanidade? Porque esse é um problema da humanidade. O homem pecou. O nosso representante lá no jardim pecou. E essa herança de pecado foi transmitida a toda a raça humana. Então, a condenação pairava sobre a humanidade. Não podia ser um anjo. Não podia ser qualquer outra criatura. Nós não podemos pagar uns pelos outros, porque nós todos devemos. Todos somos devedores. Então Deus, ele precisou resolver o dilema. Eu quero salvar, mas eu preciso punir o pecado. A condenação precisa ser posta em algum lugar. E aí então ele providencia o Filho. Ele mesmo vem, alguém que tem valor eterno, que é divino, que tem dinheiro na conta para pagar a dívida de qualquer pessoa. Ele vem em forma humana, como um representante, como foi Adão. E aí então ele se oferece como sacrifício pelo nosso pecado. E com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Certo? Ficou claro, irmãos? É muito claro o texto bíblico. A gente precisa entender por que Cristo precisou morrer na cruz. Porque a nossa dívida precisava ser paga. É uma morte vicária, como nós dizemos. Substitutiva. Você tem que entender que Jesus na cruz, ele morreu no seu lugar. Pelos seus pecados. E você precisa tomar posse disso. Se apropriar dessa obra. Ir lá e sacar esse dinheiro perfeito que Deus disponibilizou em Cristo. Então por que nem todo mundo é salvo por essa obra, se ela é tão grandiosa? Porque você precisa se identificar com ele, com o sacrifício. O sacrifício do Antigo Testamento, ele era uma aula para que a gente entendesse aquilo que Cristo fez por nós. Lembra? Eu já comentei várias vezes, né? Como é que era o sacrifício. A pessoa levava o cordeiro que morreria pelos seus pecados no templo, impunha a mão sobre o cordeiro, indicando que uma identificação. Eu reconheço que eu pequei, estou trazendo esse animal inocente e ele morrerá por mim. É como se fosse uma transferência de pecado àquele animal inocente. E o sangue dele era derramado no lugar do seu. Da mesma forma, Cristo. Agora nós temos um sacrifício perfeito. O sangue de animais tinha que estar sendo toda hora derramado. Não precisa mais. O sangue do cordeiro perfeito, sem mácula, enviado por Deus, foi providenciado. Mas eu preciso me identificar com ele. Eu preciso tomar posse disso. Eu preciso reconhecer isso. Do contrário, não há nenhum efeito. Assim como não haveria nenhum efeito se a pessoa no Antigo Testamento levasse lá um cordeiro, mas não acreditasse naquilo que estava acontecendo. Ou levasse um cordeiro com defeito, porque não queria sacrificar dos seus melhores animais. Não adiantaria de nada. Certo? Ok aqui? Alguma dúvida? Seguimos. Outro ponto bem importante. Existe outro mediador além de Cristo? Qualquer outra pessoa que possa fazer o meio de campo entre nós e Deus? Será que eu posso orar para Maria, a mãe escolhida por Deus? Uma mulher que Deus elegeu para ser mãe do Senhor Jesus. Será que nós não podemos entrar em contato com ela, com um dos apóstolos tão importantes na história do cristianismo? Será que eles não podem interceder? A Bíblia é muito clara. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É só através dele. Não há outro caminho. Não há.
qualquer hipótese de acharmos uma outra maneira de termos o nosso relacionamento com Deus restaurado, só por Jesus. E o que ele faz? Falamos aqui na pregação domingo. Ele vive a interceder por eles. Mas ele também estabeleceu um dia que ele voltará. E será de maneira visível. E ele virá com poder e glória. Ele não virá mais do seu estado de humilhação. Ele não virá mais como o Cordeiro de Deus. Ele virá como o leão. O rei. E ele virá para julgar todos os homens rebeldes e consumar a obra da redenção em todos os sentidos da criação. Vamos ver o texto sobre isso? 1 Timóteo 2,5. Texto claro, reto, direto. Ele diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Por que só Ele é mediador? Porque só Ele possui os atributos para conseguir conciliar divindade e humanidade. As duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, providenciam o mediador perfeito, que conhece a Deus, porque é o próprio Deus, e que nos conhece, é um representante perfeito da humanidade. Então só Ele possui esses atributos. Qual que é o problema de nós atribuirmos mediação a qualquer outra criatura que não ao Senhor? Qual é o problema de nós atribuirmos mediação a anjos? Vamos fazer a oração do anjo da guarda, do anjo protetor, do anjo... Vamos fazer oração a Maria, oração aos apóstolos. Qual é o problema? Que quando eu faço uma oração para qualquer outra criatura que não o Criador, eu atribuo a essas pessoas, esses personagens, atributos que pertencem à divindade. Como que Maria ela pode ouvir a oração de todas as pessoas em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo? Só se ela tiver atributos de divindade. Só se ela for onisciente. Só se ela for onipresente. A Bíblia informa isso a nós em algum lugar. Há um único versículo que nos diga algo nesse sentido. Que Maria foi colocada em uma condição dessa forma, que recebeu atributos da divindade. Não. Esse é o ponto. A Bíblia não nos diz isso. A Bíblia não nos informa. Então não há. Você está fazendo oração para pessoas que já morreram e que estão aguardando a ressurreição. Estão conscientes, obviamente, no céu já, se foram salvos e crerem em Cristo. Mas elas são como qualquer outra pessoa que morreu ao longo da história. Então a Bíblia é taxativa. Existe um único mediador. E esse mediador é Jesus Cristo. Mais um texto aqui sobre isso. 1 Tessalonicenses, só voltar aí também, 2 livros, capítulo 4, versos 14 a 18. Diz ali o texto: porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Cremos na ressurreição de todas as pessoas, assim como aconteceu com Cristo. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu, com um brado de comando, com a voz do arcanjo, e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre.
Portanto, animem aos outros com essas palavras. Então, esse texto aqui está falando da volta de Cristo, uma volta que será visível, né, onde os crentes serão ressuscitados, aqueles que estiverem mortos, para encontrar com o Senhor, e aquelas pessoas que tiverem o privilégio de estar vivos nessa geração, serão transformados em um piscar de olhos. Terão seus corpos transformados, glorificados no exato momento. Certo? Então é uma promessa do retorno de Cristo em glória buscar a igreja. Tá? Ok aqui? Alguma dificuldade neste ponto 9? Creio que não, né? Vamos ver mais um ponto antes de encerrarmos. Ponto 10 diz ali. Um ponto mais curto, vai dar para trabalhar todo ele agora. Cremos que Jesus Cristo, segundo a sua natureza divina, é o único Filho de Deus, gerado desde a eternidade. Primeiro ponto que a gente tem que saber, que Filho de Deus, essa expressão na Bíblia, não é aquilo que a nossa cultura hoje prega, que todos somos filhos de Deus. Né? O que hoje a maioria das pessoas entende por ser filho de Deus? Ter sido criado. A pessoa pensa, Deus criou todos nós somos filhos de Deus. Isso é uma doutrina nada bíblica. Tá? A Bíblia ela separa, neste caso, se nós entendermos as pessoas criadas, a Bíblia separa entre criaturas e filhos. Aqueles que são herdeiros, né? que recebem a sua filiação por meio de Cristo. Toda pessoa que foi criada, ela é criatura de Deus. Mas filho de Deus, nesse sentido, apenas aqueles que creem. Só que quando nós falamos de Jesus como filho de Deus, isso tem o sentido de como a cultura daquele tempo entendia isso, em especial a cultura judaica. Pode ter certeza, irmãos, que nenhum de nós poderíamos falar para um judeu, naquele período de Cristo, primeiro século, que você é um filho de Deus sem tomar uma pedrada. Eles considerariam isso como blasfêmia. Porque qual era o entendimento do judeu sobre o Filho de Deus? Você está dizendo, eu sou semelhante a ele. Eu sou como Deus é. Isso era para eles blasfêmia. Porque ninguém é como Deus. Ninguém pode dizer que possui atributos da divindade. Mas Jesus, ele deixa isso muito claro ao longo do seu ministério, que ele é o único legítimo Filho de Deus, semelhante a ele. Gerado desde a eternidade. Ou seja, não é gerado no sentido que ele teve um momento que foi criado. Ele existe desde a eternidade, eternamente gerado. Ele não foi feito nem criado, pois assim ele seria uma criatura. Mas ele é de igual substância do Pai, co-eterno. Vamos ver os textos? João, capítulo 1, de 1 a 4 e verso 14. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. E a sua vida trouxe luz a todos. Quem é essa palavra? Verso 14 diz: assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Depois, Colossenses 1, versos 15 a 19. Diz o texto de Colossenses: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra.
todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Ainda em Colossenses, no capítulo 2, verso 9. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Isso fica muito claro, né? Muito claro. No homem Jesus reside toda a plenitude de Deus. O que é plenitude? É o máximo, é o auge. Tudo de Deus reside nele. Então não há margem na Bíblia para crermos em qualquer outra doutrina que não na doutrina do Deus homem. Não há. Não há nas Escrituras. Tá? Ao menos sem corrompê-la, né? Como alguns tentam fazer. Ok, queridos? Vamos parar por aqui, porque nós temos que tratar um assunto com os membros da igreja. Então nós encerramos hoje aqui e na semana que vem nós vamos continuar aqui na pessoa de Jesus Cristo, tratando sobre a doutrina da pessoa de Deus. Então vamos orar para encerrar o nosso estudo. Amado Pai, bondoso Deus, louvado seja o Senhor que nos ensina, que nos orienta e que nos guia na sua palavra. Eu peço, Pai, que o Senhor nos leve nos teus caminhos, Senhor, nos ensinando todas as coisas por meio da palavra e do Espírito Santo que habita em nós. Nos ajuda a sermos humildes e reverentes ao texto bíblico. Sabemos que nenhuma confissão de fé, por melhor que ela seja, ela é perfeita ou inerrante. Mas nós queremos que a tua palavra o é. Que a gente possa, em tudo, examinar o texto bíblico. Em tudo, nas nossas vidas, sejam elas individuais ou como igreja, guiarmos a nossa fé e prática com base nas Escrituras. Nos ajuda a, em temor uns aos outros, Senhor, nos ajudar, nos exortar. Se preciso for, discutir sobre as Escrituras, mas nos dá para isso um espírito humilde e manso, Senhor, disposto a aprender, Senhor. Não deixa que tradições, que doutrinas humanas venham a tomar espaço, Senhor, no meio da tua igreja. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém.